Futeboteco e Bet Nacional agora estão juntos, então se quiser fazer uma fezinha, clica no link na descrição e jogue com responsabilidade. Quem são as suas referências na profissão? Os caras, você falou, pô, assistia muito ESPN e tal. Quem eram as pessoas que você, enquanto iniciando na profissão ou na faculdade, olhava e falava, pô, admiro, gosto e aprendeu muito vendo fazer, assim? Eu tento beber de muitas fontes, porque eu acho que ampliar repertório é bem importante. Então, eu tenho várias referências em áreas diferentes. Eu gostava muito de... Eu fui para a TV relativamente pouco tempo, então tem 5, 6 anos. Então, eu gostava muito de escrever e eu gostava muito das matérias. Eu fazia matérias muito trabalhadas, eu ficava lá quebrando a cabeça no texto. Então, assim, Pedro Bassan sempre foi para mim uma enorme referência. Grande repórter. Muito fã. Nossa, eu decupava as matérias do Bassan para eu entender como ele pensava e as conexões que ele fazia, os ganchos que ele fazia. Fazia isso com matérias do Tino também. Nossa, a sonora dele tem 3 segundos. Nossa, como ele conectou isso com aquilo. Eu fazia muito esse exercício. Então, eu era muito fã deles. Baita. Eu trabalho com pessoas que eu admiro muito. Isso é um privilégio, porque eu posso aprender com essas pessoas e trocar com essas pessoas. Então, o Juca Kfouri é uma enorme referência para mim. O PVC é uma grande referência para mim. Acho que eu tenho esse privilégio no All estar com pessoas que eu gosto bastante. Todo o pessoal do Posse, eu gosto muito. Na Band também tive esse privilégio de, como comunicadora, aprender com o Neto, de observar muito o Neto e ver como o Neto é, assim, um comunicador genial. Qual que é o segredo do Neto? Qual que é o segredo dele ser um comunicador genial? Você que esteve ali de perto no dia a dia. Cara, eu adoro o Neto. E o Neto foi bem importante, assim, na minha carreira, assim. Ele foi uma pessoa que me incentivou muito, me incentiva ainda. E eu observando ele, eu acho que ele tem ele consegue criar uma conexão com as pessoas que é muito raro. Primeiro que eu acho ele muito humano. Ele se preocupa genuinamente com as pessoas. E eu acho que isso vai pro ar, sai para fora, sabe? Quando você é assim, isso sai para fora. Então, sei lá, dando um exemplo aqui hipotético, mas se eu tô no ar e ele vê um ambulante passando, ele se interessa genuinamente por aquela pessoa e ele vai querer ajudar ele ajuda muitas pessoas que ninguém fica sabendo. Então, eu acho que esse lado humano dele é muito genuíno. Eu lembro um dia que eu estava fazendo rádio com ele. Essa foi uma experiência muito legal, fazer rádio. Fiz um pouco de rádio Bandeirantes ali, quando eu estava na Band. E eu estava no programa dele, o Donos da Bola, que é um programa... Deve estar no ar agora, inclusive. Tarde, né? Tarde de noite. No fim da tarde. E ele tem uma cabeça que ele... Tudo está acontecendo dentro da cabeça dele ao mesmo tempo, eu não sei como. E eu estava ali muito focada ali no que ele ia me perguntar, no que eu ia falar, porque ele poderia ir para qualquer lugar. Então, assim, ele me ensinou muito a mapear. Eu chegava no lugar para fazer um link, eu olhava absolutamente tudo ao meu redor, porque tudo poderia virar um assunto, tudo poderia virar uma pauta. Então, se tem uma feira acontecendo, o preço da fruta, ou, sei lá, o jogador que machucou e vai jogar, o árbitro do jogo, ele falava, você tem que ter toda a informação, você é repórter. Artilheiro do time, quantos gols fez, quem é o árbitro, quem é o assistente. Então, me preparava muito para os links com ele. E aí eu tava fazendo o programa de rádio e eu lá muito focada, assim, nossa, ele me perguntar sobre o Flamengo, que ele mistura tudo, né, sobre o Corinthians, e eu aqui tentando colocar coisas em caixinhas. E aí ele tá falando e eu tô vendo ele olhando, assim. Eu falei, gente, por onde que eu... Aí ele falou, nossa, que coisa triste, né? Eu falei, gente, o que o Neto tá falando? De onde que ele tá falando? Quando eu olhei, era uma matéria no Datena sobre... Ele falou assim, nossa, coisa triste, né? Como que mulher sofre. Aí eu não tinha nada a ver com o assunto. Eu falei, cara, o que o Neto tá falando? Aí eu olhei pra TV, tinha um monitor com um programa do Datena. E era uma matéria sobre mulheres que tinham passado por algum tipo de violência, uma coisa super séria. E ele, no meio daquele caos da rádio, ele conseguiu, do programa no ar, vinheta, chama repórter, comentarista, ele conseguiu se conectar genuinamente com o sofrimento de mulheres que estavam passando uma coisa totalmente distante daquele momento, sabe? Então, acho que esse lado... Ele introduziu esse assunto no programa? Não, falou do aleatoriamente. Tá. Aleatoriamente, como ele faz, né? Aleatoriamente. Eu acho que ele traz muita verdade, sabe? Essa coisa desse pensamento mesmo, caótico, e ao mesmo tempo com muito controle sobre tudo. Ele percebe se o ritmo do programa caiu, ele sabe como acelerar. Essa coisa da dinâmica, ele dirige o programa ali junto com o diretor na hora, ele sabe como é que tá a audiência, ele assiste todo mundo, ele sabe falar sobre todo mundo. Verdade, cara.
É impressionante. Ele assiste todo mundo. Ele assiste todo mundo, ele dá notícia sobre todo mundo, ele vai falar sobre operação policial no Rio de Janeiro, ele vai falar sobre a guerra que está acontecendo, ele consome tudo e está muito ligado, então ele é muito completo, sabe? Muito, muito completo. Eu sou fã do Neto, assim, acho que ele é um comunicador incrível.